Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez, celebrando a boa palavra de Deus. Nesses dias eu estou compartilhando aprendizado, ensinamento sobre experiências de personagens bíblicos, aqueles que viveram no Senhor, e lições que possam nos ensinar essa história. E eu quero hoje compartilhar sobre um personagem bíblico muito famoso. Quero falar sobre Gideão hoje. Mas antes de falar sobre Gideão, lembrar a você, se inscreva no nosso canal, isso para nós é importante. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça também de nos adicionar aí no sininho. E algo mais precioso do que tudo isso, compartilhar essa palavra com quem você entender que deva, se durante esse período que você estiver diante desta ministração. Lembrar-se de alguém não é casualidade, não é a sua mente, é Deus lhe trazendo a orientação para compartilhar essa palavra com esta pessoa que com certeza e por certo virá à sua mente. Então, Juízes capítulo 6. Em Juízes 6, 7 e 8, esses capítulos contam a história de Gideão até a sua morte. Gideão teve 70 filhos e a Bíblia então traz no capítulo 6, é onde eu quero ler com você, dos versículos 11 até o versículo de número 12, 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, ou Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão recebe esta palavra e, na verdade, lhe soa com amistosidade e desconfiança, porque ele retrata ao anjo a história que ouvira dizer de Deus protegendo o seu povo. E Gideão não estava contabilizando, ou não estava considerando, não estava levando em conta o afastamento do povo. O afastamento do povo em relação a Deus. O capítulo 6 começa a contar aquilo que é retratado em todo o livro de Juízes. O livro de Juízes é marcado, a sua história, a história do povo, está aqui contada, marcada por afastamentos de Deus e de sempre Deus buscando o povo, levantando um juiz para trazer o povo a si, para que Deus então operasse livramento, libertação e afastasse os intrusos da terra. É marcado por isso. E quando os intrusos eram afastados, o povo então voltava aos seus pecados, aos seus delitos, aos seus erros, e Deus então deixava de pôr a sua mão de bênção, e de novo eles, sofrendo aquelas condições, buscavam a Deus, ou pressupostamente entendiam que de alguma forma Deus os havia abandonado. Essa é a mente de Gideão. É isso que está povoando a sua mente quando o capítulo 6 começa a dizer que o povo havia pecado, transgredido, os inimigos subiam à terra, invadiam, levavam as novidades da terra, destruía toda a plantação, o povo estava empobrecendo, Israel estava empobrecendo, e eles estavam dando o jeito deles de se livrar do inimigo. E dentre essa circunstância, Gideão é visto como alguém de valor. Por quê? O texto diz que ele está malhando trigo no lagar. Por certo, as videiras não estavam produzindo por causa dos levantes dos exércitos inimigos. O lagar, que era específico e um local onde se se pisava as uvas para extrair o vinho e o mosto, ele agora estava servindo para Gideão para malhar o trigo. O trigo não era para ser malhado no lagar, mas eu poderia dizer, Gideão estava dando o jeito dele. E foi isso que fez de Gideão uma pessoa que Deus viu o seu coração, de que ele não estava cedendo ao agravamento do inimigo. Ele deu o jeito dele, ele teve uma ideia. Ora, se não tem uvas, o inimigo não vai ao lagar procurar ninguém.
Então ele ajunta o seu trigo e leva para o lagar. O que aconteceu então em relação ao serviço de Gideão? Isso aumentou muito o serviço, porque o trigo era malhado em lugar aberto e o lagar era um lugar estreito e pequeno para a cultura de amassar, esmigalhar a uva. Então ele pensa, já que eles não vão lá no lagar porque não tem uvas, eu vou malhar o trigo lá. Só que isso, o ato de malhar o trigo no lagar, ia dar a ele muito trabalho. Então ele preferiu ter muito trabalho a perder aquilo que ele já havia conseguido em sua lavoura. Ele poderia, como todos os outros, não ter essa ideia, viver reclamando, murmurando, mas ele foi fazer, porque ele entendeu, compreendeu que era uma maneira, o texto diz, uma maneira de salvar o seu trigo do inimigo. É num tempo de profunda dificuldade que surgem as soluções mais inéditas. E isso foi um entendimento que Gideão teve. Ele poderia tão somente se ocultar, se omitir, fugir, mas ele descolou essa ideia. E essa prontidão dele em não ceder ao ataque inimigo e preservar aquilo que era seu e lutar por aquilo, chamou a atenção, despertou a atenção. Deus o viu como alguém que era, com certeza, um instrumento para fazer outras coisas. Escute, Gideão fez uma pequena coisa, porque a sua lavoura não era tão grande assim, mas ele não queria perder aquilo que era pequeno, mas que era provisor para ele, tinha provisão. Então, de algo pequeno, de uma atitude pequena, Deus viu que havia uma probabilidade no coração de Gideão para usá-lo para algo grande, não apenas esconder algo do inimigo para salvar, mas agora levantá-lo como um comandante do exército do seu povo para libertar o seu povo e expulsar o inimigo da terra. Foi de algo pequeno, foi de algo aparentemente insignificante que Gideão mostrou o seu valor. E aí, o desafio que eu tenho, o desafio que nós temos, são em tempos ou é em tempos de aparente produtividade pequena, que o valor da nossa atitude vai ser medida, ainda que os resultados não sejam expressivos, mas o que está sendo contabilizado, o que está sendo contado é a nossa atitude, é a nossa resistência. Partindo desse pequeno comentário e lembrando a você que Gideão foi totalmente na orientação de Deus, totalmente na direção do Senhor, um homem de grande valor e que trouxe um resultado tão grande para o seu povo, eu pergunto a você, o que nós podemos fazer? O que você pode fazer por sua família e por mais pessoas num tempo de crise, num tempo de aparente inutilidade de qualquer esforço da parte de cada pessoa? Foi num tempo como esse que Gideão se levantou e agiu. É claro que eu não vou levar essa questão nem esse comentário para um lado político. Não é o nosso propósito aqui. Tanto é que os Gideão queriam que ele fosse rei e comandasse o povo. E ele, mesmo depois da vitória, ele disse, não, eu não quero isso, nem eu, nem meus filhos fará isso. Por quê? Ele não estava fazendo para ser popular para o povo. Primeiro, ele se colocou para ser o capitão do exército naquela batalha de expulsar o inimigo, porque Deus o levantara. Eu quero lhe dizer que em tempos de crises, Deus levanta pessoas para que traga de alguma forma ao povo o alívio de uma circunstância penosa. O detalhe todo é que você ouve eu dizer isso e você fica pensando quem Deus poderia levantar em Friburgo para ser alguém usado para o benefício do povo. Quem o Senhor poderia levantar no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, para ser usado por Deus? Quem Deus poderia levantar no mundo para ser usado por Ele? Eu quero lhe dizer que uma das pessoas que serão levantadas não vai ser usada por Deus, é o anticristo. Por quê?
porque talvez muitas pessoas também se omitam nisso. Que o Senhor desperte o seu coração, que o Senhor desperte o meu coração. Não para fazer pequenas coisas ou coisas elementares para que a gente seja promovido de alguma forma, mas eu quero lhe dizer que há algo a ser feito em relação à sua própria vida, em relação à sua família. E você está esperando o quê? Que alguém de fora, que alguém estranho se levante para fazer? Ou você vai sair do seu estado de inércia e vai entender e compreender que nesse tempo você pode ser alguém muito usado por Deus para fazer coisas altamente positivas e prósperas para você, para sua família e para quem estiver perto. Em nome de Jesus Cristo. Se desperte para isso, porque nesses tempos de crises e de enclausuramento e de impotência, nós podemos ser levados a entender que não adianta fazer coisa alguma que não vai surtir efeito. Talvez você pense isso e alguém te convenceu disso, mas eu quero lhe dizer, como aquela história do pássaro que diante de um grande incêndio na mata foi ao ribeiro, pegou um pouco d'água, um pingo d'água e levou e jogou sobre o fogo e aquilo não fazia o menor efeito e alguém disse para ele, um outro pássaro, por que você está fazendo isso? Você não sabe que isso não tem efeito algum? Ele disse, pode até não ter, mas eu estou fazendo a minha parte. E você tem feito a sua parte por você mesmo, por sua família, ou você está esperando que alguém de fora faça, ou que uma medida governamental resolva o problema das pessoas, ou você vai arregaçar as suas mangas e fazer aquilo que é preciso você fazer. Que Deus te ilumine, me ilumine, nos ilumine e nos ilumine a todos para que a gente possa agir e fazer aquilo que é necessário fazer. Na história de Gideão existem muitas facetas, como diz o filósofo pastor Enéas, mas eu quis compartilhar isso com você. É necessário que você se desperte, que você se levante, se erga e Deus vai agir poderosamente. Oro com você. Pai Celestial, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja agora auxiliando, ministrando, ajudando, levantando o espírito desta pessoa que precisa estar de pé para agir e fazer alguma coisa em relação a tantas necessidades, a tantas coisas que precisam se levantar alguém para fazer. Pai, eu oro para que a tua boa mão esteja tocando em todos nós e que em cada casa, em cada família, Deus, em cada rua, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país, se levante grupos de pessoas para agir e agir sobre a tua instrução, fica melhor ainda. Orando, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.